Bom, turma, a abertura do capítulo 2 traz aí, como vocês estão podendo ver na apostila de vocês, né, sobre as religiões da antiguidade. Nós vamos conversar um pouquinho sobre como eram essas religiões, sobre como elas eram praticadas, né, era um tanto quanto diferente da prática de hoje, e nós vamos aprender um pouquinho aí dentro dessa nova matéria. É importante lembrar, gente, que vocês estão vendo aí, né, uma imagem de um diálogo, né, de uma mulher. Provavelmente, quando a gente olha para ele aqui, a gente lembra da prática, né, do budismo, né, que vocês observam e lembram disso. Mas o que eu quero frisar aqui nessa imagem, turma, é a questão do diálogo independente. Como eu já falei na aula anterior, independente do segmento religioso que eu tenha, o diálogo deve prevalecer em qualquer segmento religioso. Bom, turma, aí sobre religiões do passado, né? E aqui nós vamos citar civilizações da antiga Mesopotâmia, Egito, Roma, né? É importante lembrar, gente, que todas essas civilizações elas mantinham uma linha religiosa bem semelhante, no sentido de que elas estão até citadas aí, o politeísmo, a prática do politeísmo, que é o que? Acreditar em vários deuses, né? Acreditar em diversas divindades, certo? Existia aí a não separação dos assuntos religiosos das atividades do dia a dia, ou seja, era comum a realização de religião e política numa prática agregada, somada, certo? E os sacerdotes destas civilizações antigas, né, os sacerdotes que para hoje, para nossa para os nossos segmentos religiosos hoje representam os líderes religiosos como os pastores, os padres, né, os líderes espíritas, enfim. Na época eram os sacerdotes, da época que a gente está falando, mas a gente está falando de mais de 5.000 anos atrás, certo? Então nós destacamos aí o politeísmo, a não separação dos assuntos religiosos e políticos e o sacerdote como um soberano supremo, aquele que detinha totalmente o poder e o acúmulo de riqueza, poder religioso, poder administrativo, tá, gente? E que todas essas civilizações, é claro, experimentaram algum tipo de fé, e nós falamos sobre fé no capítulo 1. Bom, turma, falando um pouquinho aí agora sobre a religião da Mesopotâmia e do Egito. Bom, já falamos que eles praticavam, né, a religião politeísta, a crença nos vários deuses, né, muito mais que um deus. É, e surgiu, inclusive, gente, a teocracia dentro do estado do Egito e da Mesopotâmia. A religião ela se misturava tanto com a vida política que deu origem à teocracia. O que significa isso? Que dentro do espaço onde governa a teocracia, a prática só é permitida mediante uma religião e o líder político, né, ele tem que exercer a sua prática política de acordo com a religião, é, casos em que não tem tolerância a outras práticas religiosas. E é importante salientar aqui também, turma, que dentro do Egito a a crença na vida após a morte, né, levou aquele processo de mumificação que logo que se fala em Egito, associa-se a palavra Egito à questão das múmias. Por quê?
mumificar, né? Preparar os corpos, porque eles tinham essa crença que haveria vida após a morte e esses corpos, né, deveriam estar preparados para isso. Bom, turma, agora a gente vai ver aqui um pouquinho sobre Grécia e Roma, falando nessa questão dos deuses, tá? Mas com uma pequena diferenciação. Na mitologia grega, né, vocês têm aí na apostila de vocês o nome de alguns deuses, né, que eram representações gregas, por exemplo, Afrodite, da beleza, Zeus, o Todo-Poderoso. Então, dentro da mitologia grega, havia essa questão de levar o Deus, associar os deuses aos seus feitos. Ao contrário, dentro dos romanos, eles utilizavam o nome desses deuses associando o que hoje nós conhecemos como nome de planetas, tá? Eles associavam os deuses, o nome dos deuses, aos nomes de planeta. Uma prática um pouquinho diferente da Grécia, porém, todas as duas práticas, tanto a grega quanto a romana, levavam à questão da adoração às divindades, ou seja, um espaço onde prevalece a teocracia e onde as divindades são ponto primordial da prática religiosa político-administrativa. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Segue orientações para resolução de atividades. Beijo grande no coração de cada um e até a próxima aula.